O mundo da moda não seria o mesmo sem a Medusa. Em pouco tempo, a Versace conseguiu se firmar no cenário mundial como uma das casas de moda mais emblemáticas, toda ela criada pelo lendário Gianni Versace. Quer saber a história completíssima do estilista italiano Gianni Versace? Então, continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José Heitor, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de tudo, eu já peço desculpas por não ter tido vídeo semana passada. Tô para lançar a coleção Pipa, a coleção da minha graduação do curso de moda. Já vai sair aqui, dia 23, 24, vai sair aqui no YouTube. Então semana passada eu tava na função de fazer os vídeos, de gravar. E acabou não dando tempo de gravar para vocês o vídeo da quarta efêmera da semana passada. Mas já estamos de volta aqui. Antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, não se esqueçam da meta de 500 inscritos na nossa semana de quartas efêmeras, que eu vou fazer 7 vídeos durante uma semana. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história do Gianni Versace. Eu tô fazendo esse vídeo porque uma inscrita comentou num dos vídeos que queria a história dele. Então se vocês têm a história de alguém que você queira que eu conte, comentem aqui embaixo também. Vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês darem uma olhada. Correm lá que no final do mês as fotos e os vídeos da coleção Pipa também vão estar lá no Instagram. Então é isso, chega de se enrolar e agora bora pro vídeo de hoje. O estilista italiano Giovanni Maria Versace, mais conhecido como Gianni Versace, nasceu no dia 2 de dezembro de 1946. Ele nasceu na cidade pequena da Itália chamada Reggio Calabria e a sua mãe se chamava Francesca. A mãe do Gianni tinha uma loja de produção de roupas feito à mão, né, italiano, uma loja pequena onde ela fabricava roupas, costurava, modelava para as clientes dela. Então o Gianni Versace sempre ficou feliz de estar ajudando a mãe dele, ele sempre ajudou a mãe dele na loja e ele começou a trabalhar realmente com a mãe dele depois que ele saiu do ensino médio, mas desde criança ele sempre ajudou a mãe dele nessa loja onde ela costurava, modelava e lá ele foi aprendendo as coisas de costura, corte e costura, fazer modelagem, fazer caimento de um vestido ficar bom. Então com 9 anos ele fez um vestido, ele criou um vestido de um ombro só, azul. E esse vestido, 40 anos depois, ia ser usado pela princesa Diana. Então, pra vocês verem que desde criança ele era fascinado por moda. Em 1972, Versace mudou-se para Milão, onde começou a trabalhar como freelancer para as marcas italianas Jenny, Callaghan e Complete. Gianni recebeu uma encomenda de um dono de uma confecção e deveria criar uma coleção que seria produzida em Milão. O resultado dessa primeira coleção como freelancer para outras marcas foi um enorme sucesso e nisso Gianni começou a produzir mais coleções nesse momento da vida dele. Então ele criava a coleção como freelancer para outras marcas. Em 1978 ainda, trabalhando na marca Complete, Gianni Versace, já em Milão, funda a sua marca Versace Company. E ele fundou junto com seus 2 irmãos, o Santo e a Donatella, que vocês vão saber mais pra frente um pouquinho melhor da Donatella, que é a mais principal da família Versace. Então ele ficaria como diretor criativo, criando as roupas, fazendo seus croquis, seus desenhos. O Santo, o irmão dele, ele ficaria na parte de diretor-geral da empresa, meio que um presidente, CEO. E a Donatella ficaria responsável pelas campanhas publicitárias da marca. Nesse mesmo ano, o Gianni Versace lançou sua primeira coleção feminina e no ano seguinte lançou sua primeira coleção masculina. No ano em que ele lançou a coleção masculina, ele lançou na Via della Spiga, sua loja, um dos endereços mais renomados de Milão. Mesmo não gostando de Milão, por achar que a elite preferia Giorgio Armani, enquanto os emergentes usavam sua moda. Gianni chegou a dizer que o estilista Giorgio Armani vestia as esposas, enquanto Gianni Versace vestia as amantes. Então o Versace meio que estava à frente do tempo dele, na época em que ele começou a lançar as coleções dele, a abrir a marca dele. Ele tinha um estilo muito glamouroso para a época, e estamos falando início dos anos 80, então ele pegou todas as referências dos anos 80, aquelas hiper coleções que existiam, os maxi casacos, tudo ele pegou pra ele, e nisso os outros estilistas não estavam fazendo isso. Então o Gianni Versace foi um estilista que estava à frente do tempo dele. Ele tinha
esse espírito glamour, sexy. Ele queria que as mulheres que vestissem Gianni Versace fossem mulheres sexys. Ele também foi pioneiro em alguns usos de materiais diferentes que não estavam sendo usados na época. Ele costumava usar materiais inovadores, como malha de alumínio ou técnicas de ponta, como tecnologia laser Neo Couture, para fundir couro e borracha. Um dos grandes sucessos do Gianni Versace foi a logomarca da marca. Antes, no início, a logomarca do Gianni Versace era apenas o nome dele, simples, com a letra preta e o fundo branco. Mas ele foi fazer uma viagem para Roma e visitou um dos palácios de Roma. E lá ele viu uma maçaneta de uma porta. E nessa maçaneta tinha incrustado o símbolo da medusa. Então tinha o desenho da medusa nessa maçaneta e ele ficou encantado. Surgiu várias ideias com a medusa. E nisso ele teve a ideia de usar o rosto da medusa para mudar a logomarca do Gianni Versace. Então, a partir daí, a Medusa ficou como a logomarca Versace. Nisso foi um enorme sucesso, as pessoas super compraram a ideia do Gianni. E a ideia do Gianni da Medusa foi pelo motivo de... Ele até falou em uma das entrevistas que quando as pessoas olharem para Versace, terão que se sentir apavoradas, petrificadas, assim como quando olham nos olhos da Medusa. Ele acabou lançando sua primeira linha de alta costura em 1989 e logo em seguida ele expandiu os negócios criando uma submarca da marca Versace chamada Versus por um público mais jovem. Então o Gianni Versace pode ser atribuído com as seguintes qualidades: excêntrico, extravagante, barroco, rock, sensual, inescrupuloso. Gianni Versace queria que sua marca chamasse atenção, surpreendesse e tocasse a cidade de Milão. Gianni Versace sempre teve uma postura considerada polêmica pelos olhos dos italianos, mas ele nunca se deixou levar pela crítica que ele recebia do público. E o Gianni Versace sempre pregou, como eu falei pra vocês, que as mulheres da marca Versace fossem sexy, extravagantes, que os cortes das roupas que ele criava eram marcantes e seu dom de alfaiate era excepcional. Cores vibrantes e tecidos brilhantes, uso de tecidos fluidos como a seda com couro, bordados e estampas com metais e plásticos o ajudaram no reconhecimento internacional. Inclusive tem uma citação dele que ele fala que todo estilista é um costureiro. E refletindo sobre isso, deixa para vocês refletirem também se todos os estilistas deveriam ser considerados costureiros, se todos os estilistas deveriam saber costurar, que hoje a gente sabe que não é assim que funciona, mas ele deu essa citação numa das entrevistas que ele deu nos anos em que ele estava vivo e quis passar para vocês isso, para vocês refletirem sobre isso. Outro grande ponto que fez Gianni Versace estourar na indústria da moda foi a genialidade que ele tinha com o marketing e como ele colocava as suas criações no mercado de moda. Ele não apenas criava as coleções, os vestidos, as roupas que ele queria criar, ele também pensava toda a parte estratégica de como ele ia lançar esse produto. Ele foi o primeiro estilista a levar seus desfiles para outros mercados importantes como Paris e Nova York. Junto com seu olho apurado para o design, ele tinha um olho apurado para a publicidade. Ele ressaltou a importância de usar apenas supermodelos e fotógrafos de alto nível para fazer suas campanhas se destacarem das demais. Inclusive foi com ele que surgiu o termo supermodelos do mundo. A Naomi Campbell, Cindy Crawford e as outras que estavam nesse grupinho naquela época surgiram e ficaram famosas muito por conta dele e porque ele acreditava nesse termo e queria que a moda entendesse que as supermodelos tinham que ter a atenção merecida, que depois a gente sabe que aconteceu isso. O estilista começou a criar roupas para óperas, balés e teatro, unificando suas referências e criações com as artes, e em 1992 foi pioneiro em usar couro na alta costura. A grife lançou seus famosos corpetes que fundiam maiôs daquela época com vestidos do século XVII, trazendo ainda uma referência BDSM com fivelas e bondagens. Uma das suas criações mais importantes e mais famosas que ele criou foi um vestido preto colado no corpo, onde ele era sustentado por alfinetes nas laterais, banhado a ouro. Quem usou esse vestido foi a atriz Elizabeth Hurley, numa premiação em 1994. Foi um enorme sucesso. Ele criou junto da sua irmã Donatella esse vestido. E todos ficaram chocados na hora que a atriz chegou no red carpet do evento.
Versace desenvolveu relacionamentos sólidos com várias estrelas e supermodelos, incluindo Elton John, Madonna e Naomi Campbell. Como Anna Wintour disse ao The New York Times, Versace foi o primeiro a perceber o valor da celebridade na primeira fila e o valor da supermodelo, e a colocar a moda em uma plataforma de mídia internacional. Inclusive, ele foi um dos primeiros estilistas também a unir a moda e a música. Antes isso não era muito comum. E ele foi um dos primeiros que realmente trabalhou com cantores famosos, Elton John, Cher, Madonna, tantos outros. E ele fez essas criações para esses artistas e nisso ele transformou a marca dele num império. E muito por conta dessas celebridades em que ele pertencia e estava vivendo junto na vida dele. Os designs de Versace foram exibidos em vários museus, incluindo o National Field Museum de Chicago, o Royal College of Art de Londres e o Kobe City Museum do Japão. Gianni Versace não parou apenas em criar roupas, ele criou um império realmente em que ele queria criar coisas diferentes, ele fez linhas de acessórios, ele fez linhas de perfumes, e ele chegou até a fazer linhas de móveis. Ele era apaixonado por decoração, principalmente uma decoração mais antiga, inspirada na Grécia, inspirada na Itália. E ele criou uma linha de móveis também, quando ele estava vivo. Versace também publicou vários livros, incluindo Rock and Royalty, The Art of Being You and Man Without Ties. Em 1992, Gianni Versace comprou uma mansão em Miami. Ele se apaixonou pelo lugar, ele queria ficar em Miami, não gostava muito de Milão. Então ele compra uma mansão bem perto da praia, da Ocean Beach, em Miami. E ele comprou uma linda vila chamada de Villa Casa Casuarina, bem como o terreno do lado. Depois de mais de 30 milhões de dólares em reformas, a icônica mansão Versace foi estabelecida. Então, depois que a mansão ficou pronta, ele praticamente vivia nesse lugar junto do seu companheiro, que eu já vou falar pra vocês. Então, ele reformou todo o espaço, toda a mansão foi reformada, tinha muitos quartos, muitas suítes. Cada quarto era decorado de uma maneira. As pessoas mais próximas, por exemplo, Donatella tinha um quarto só para ela nessa mansão, com a decoração especial para Donatella, para ver o nível do glamour e da ostentação que ele colocava na vida dele. Em 1994 e 1995, Gianni Versace se retirou um pouco dos holofotes. Ele acabou descobrindo que ele tinha um câncer raro no ouvido e fez com que ele tivesse dado uma segurada nos holofotes, nas festas, no glamour, na vida social ativa que ele tinha. Ele deu essa segurada por conta desse câncer raro que ele descobriu durante 1994 e 1995. Em uma entrevista de 2006 para New York Magazine, Donatella, sua irmã, com coração partido, disse: Gianni tinha certeza de que ia morrer. Ele estava com câncer no ouvido. Era impossível fazer uma cirurgia por causa da posição. Falando um pouquinho sobre a vida amorosa do Gianni Versace, o Gianni teve um relacionamento super longo com o modelo Antonio D'Amico. Eles se conheceram na Itália em uma ópera em 1982. Após 6 anos morando juntos em Milão, então eles vão para Miami morar juntos. Eles ficaram aproximadamente 11 anos sendo parceiros, um trabalhando com o outro, dando ideias, realmente um ajudando o outro na vida deles, que eles tinham juntos. Tem várias polêmicas sobre essa vida amorosa. Dizem que a Donatella e o Antônio não se davam bem, mas vou deixar aqui para falar sobre o Gianni hoje. Se vocês querem que eu fale sobre a Donatella, me falem, comentem aqui, que eu faço um vídeo para vocês. Antônio ficava ao lado de Versace 24 horas por dia. Os dois passaram um tempo viajando entre as casas do designer em Milão, Nova York e Miami Beach. Ao longo dos anos, Antônio descreveu Gianni como uma das pessoas mais criativas do mundo da moda, mas como pessoa, ele era o homem mais doce do mundo. A manhã do dia 15 de julho de 1997, em South Beach, em Miami, vai ficar para a história da família Versace. Isso porque Gianni Versace, um pouquinho antes das 9 da manhã, saiu da sua mansão para ir até uma revisteira, comprar uma revista que estava falando sobre moda internacional, sobre o que os editores de moda de Paris e Milão estavam falando sobre as coleções, se tinha alguma coisa do Versace nessa revista. Então ele sempre fazia isso, ele saía da mansão cedo, pegava as revistas, voltava para casa. E o companheiro do Gianni Versace estava se preparando para ir para uma aula de tênis. Ele fazia aula de tênis naquela dia de manhã, ele estava se arrumando para ir.
Quando o Gianni Versace volta pra frente da mansão dele, quando ele tava na frente do portão, começando a abrir o portão para entrar na casa dele, o companheiro do Gianni Versace escuta 2 tiros vindos de fora da casa. E nisso o companheiro, o Antônio, corre achando que aconteceu alguma coisa com o Gianni Versace. Então quando ele chega no portão, na frente da casa, na frente da mansão, ele encontra o Gianni jogado no chão. O Gianni Versace recebeu 2 tiros na cabeça, na parte de trás. E em uma entrevista a People, o Antônio lembrou o momento em que encontrou o Gianni, dizendo que ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Enquanto era puxado pelo mordomo, Antônio ergueu os olhos e viu de relance um homem fugindo do local. Testemunhas no local descreveram que o assassino tinha na faixa 20 e poucos anos. Eles falaram todas as características de roupa, falaram que ele tinha uma camisa cinza, clara ou branca, shorts escuros e um boné branco, segundo relatórios da polícia de Miami Beach. Gianni Versace foi rapidamente levado para o hospital de Miami, mas infelizmente, pouco tempo depois que ele chegou no hospital, ele faleceu e não resistiu aos ferimentos das balas que ele teve na cabeça. O Gianni acabou falecendo aos 50 anos e no momento em que o Gianni faleceu, os irmãos Santo e Donatella estavam na Itália, eles estavam produzindo uma série de eventos de moda chamado Woman Under the Stars, quando souberam da perda do seu querido irmão Gianni. Eles divulgaram um comunicado agradecendo todos aqueles que desejam respeitar em silêncio sua dor. E vários funerais foram realizados para o designer de renome mundial. Quem assassinou Gianni Versace foi o serial killer e garoto de programa Andrew Cunanan, de 27 anos. Dizem que Gianni Versace e o Andrew Cunanan se conheceram em 1990 em São Francisco, quando o Gianni estava fazendo criações para aqueles teatros e para aquelas peças teatrais que eu falei para vocês. Uma delas era em São Francisco. E lá dizem que Gianni e o Andrew tiveram um contato breve. Eles conversaram em uma das festas, em uma das reuniões que tinham em relação às celebridades, ao mundo social. O serial killer internalizou profundamente a ocorrência, frequentemente citando o nome de Versace em seus círculos sociais. O Andrew Cunanan, ele era um serial killer, um sociopata que queria estar presente na vida social dos magnatas, das pessoas ricas, das pessoas famosas dos Estados Unidos. Andrew Cunanan, antes de assassinar o Gianni Versace, havia assassinado 4 vítimas, todas homens. A maioria tiveram relacionamentos físicos, amorosos, sexuais com Andrew Cunanan. Dessas vítimas era um magnata da rede imobiliária dos Estados Unidos. Então, nunca souberam qual era a relação do Gianni Versace com Andrew Cunanan. A família Versace sempre negou esse encontro e eles sempre dizem que eles não se conheciam, mas dizem que eles se conheceram em 1990 em São Francisco. As motivações do assassino nunca foram conhecidas, visto que ele se suicidou 8 dias depois na casa flutuante onde estava escondido. Nada de relevante foi encontrado. A própria polícia de Miami alegou que as motivações para o assassinato do estilista talvez nunca fossem conhecidas. Não vou entrar em detalhes sobre a história do Andrew Cunanan, do serial killer. Tem muito material na internet sobre isso, tem reportagens, tem vídeos aqui no YouTube falando sobre ele, então vou deixar para vocês pesquisarem. Quero focar aqui no estilista Gianni Versace, eu admiro muito o trabalho dele. E se vocês querem assistir essa história do assassinato do Gianni Versace, o Ryan Murphy fez a 2ª temporada de American Crime Story, tem no Netflix, em 2018. Então ele conta essa história do assassinato do Gianni Versace. Ele conta bastante sobre o Andrew Cunanan. Claro que é fictício, a família Versace nunca disse que era real o que o Ryan Murphy escreveu e produziu, mas a série é muito legal, eu já assisti, vale muito a pena. Então convido vocês para ir lá na Netflix assistir, quem não assistiu ainda. É American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace, para vocês pesquisarem depois. Até o próprio Ryan Murphy descreveu a experiência para o The New York Post como uma das experiências mais emocionantes, profundas e comoventes de sua carreira.
Após sua trágica morte, quem assumiu a empresa foi a sua irmã, principalmente na parte criativa, porque o outro irmão também fazia parte da presidência, da parte administrativa, mas quem assumiu a direção criativa da marca foi a sua irmã Donatella Versace. Se vocês querem que eu conte a história da Donatella Versace, tem bastante história sobre ela, então comentem aqui embaixo que eu faço pra vocês. Tem toda uma visão da história da Donatella que é diferente do Gianni Versace. Inclusive ela já passou por muitas coisas que eu posso contar pra vocês num próximo vídeo. Mas a Donatella então assumiu a direção criativa da Versace e das outras linhas que o Gianni havia criado. Hoje, mais de 1.500 boutiques estão abertas em todo o mundo e as ações em circulação da empresa foram compradas por Michael Kors em 2018 por 2,12 bilhões de dólares, mantendo Donatella como a principal criadora criativa da marca. O homem, o mito e a lenda, Gianni Versace conseguiu mudar o rumo da moda em 20 anos de atividade, deixando para trás um mundo fantástico feito de estampas e cores que ainda nos impressiona. E é assim que eu encerro esse vídeo. Eu fiquei muito feliz de voltar a fazer os vídeos pra vocês. Hoje eu fiz de um jeito muito feliz. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o seu like no vídeo, que é muito importante pro meu trabalho. Se inscrevam, não esqueçam da meta dos 500 inscritos. Aos pouquinhos a gente vai chegando. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história do Gianni Versace. E eu vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês darem uma olhada. Não esqueçam que a coleção Pipa tá vindo no fim do mês. E é isso, gente. Uma boa semana. Mais obrigado por mais uma quarta efêmera aqui no canal. Um beijo e até a próxima.